Olá, eu sou Jovete Baca, formado em Filosofia, doutorando em Ética e investigador. E hoje vamos falar sobre uma relação que existe entre a justiça e perdoar. Na nossa vida existem alguns dilemas quando nos fazem alguma coisa, algum mal, e a gente se pergunta se podemos perdoar ou não aquele acontecimento, se queremos aplicar a justiça ou não. Um dos elementos centrais do pensamento filosófico é a justiça. Desde o seu nascimento no Ocidente, na Grécia, a justiça foi objeto de discussão filosófica nas ágoras gregas. Após isso, grandes estudos foram lançados, passando pelos medievais, temos o exemplo de Santo Agostinho e Tomás de Aquino, cruzando a modernidade, Rousseau, Locke e atingindo até o pensamento contemporâneo, John Rawls. Mas tão vasta é a significação da justiça que nenhuma obra conseguiu abranger toda a complexidade deste fenômeno. Mas a dificuldade não pode impedir a discussão sobre o justo. A ideia de justiça é fundamental para a manutenção da vida social, é fundamental para a construção de instituições como o direito e é fundamental como elemento simbólico para a significação da existência. E já o perdão nunca recebeu um olhar muito profundo dos filósofos. O assunto foi empurrado para a esfera da religião e por lá permaneceu por muito tempo. O resgate do perdão como objeto da filosofia foi feito pelo filósofo francês Paul Ricoeur em obras como Justo e Memória, História e Esquecimento, onde o tema do perdão é central. O resgate do perdão foi fundamental para a compreensão dos fenômenos do testemunho, da narrativa e da interpretação. Temos aqui algumas questões. Como a justiça e o perdão se relacionam? Como a justiça e o perdão vão influenciar diretamente sobre a nossa personalidade? E como isso vai afetar a nossa identidade? A justiça é parte integrante do desejo de viver bem. O justo é objeto de desejo e se anuncia no optativo antes de anunciar no imperativo. Assim sendo, a justiça é uma junção de elementos éticos, procedimentais e simbólicos, onde o sujeito capaz de agir, capaz de se responsabilizar através de atos e de julgamento, media situações de conflitos, mas que também é parte integrante de um bem viver, de uma vida plena. E falando um bocadinho sobre o perdão vai designar o momento ápice do esquecimento e, como consequência, na própria memória, o perdão é algo que não pode ser claramente explicado, pois o perdão é tão difícil de ser dado quanto compreendido. A dificuldade de compreender o perdão está inserida na dificuldade que temos de compreender um ato inacabado, pois o perdão é chamado para resolver os conflitos não resolvidos. O perdão e a justiça são elementos decisivos para a configuração narrativa e para o saudável funcionamento da memória e do esquecimento. Eles se aproximam, pois eles ambos têm o intuito de tecer uma intriga, de selar um conflito estabelecido. Mas não se pode confundir o perdão com a justiça. Mesmo na nossa linguagem, do dia a dia, estabelecemos a diferença quando dizemos, por exemplo, perdoei alguém, mas acho que o que ele fez não é justo. Ou inverso, esse ato foi justo, mas não é possível perdoá-lo. A justiça nem sempre sela o nosso desejo de vingança, e o perdão nem sempre sela o nosso ressentimento com o passado. Justiça e perdão envolvem-se com uma reconciliação do passado. O perdão e a justiça utilizam-se de lógicas diferentes. A lógica da justiça é recolocar o conflito dando uma outra posição, que deve tender a ser uma justa posição. E a lógica do perdão é dar um futuro à memória, em termos não muito apropriados, mas que dão uma distinção clara entre os dois. O perdão é subjetivo e abstrato, e a justiça é objetiva e concreta. Perdoar não é, pois, esquecer. Perdoar é destruir uma dádiva que bloqueia e impede o desenvolvimento de cada pessoa. É nisto que muitos pensadores vão tratar sobre a questão do justo, do meio termo. Por isso que eu aconselho ler a obra de John Rawls, Uma Teoria da Justiça. É um livro bastante importante para conhecermos o pensamento atual do problema da justiça social. E isso vai afetar não apenas um mero grupo de pessoas, mas a toda a humanidade. É nisso que eu trago duas recomendações de livros que são muito bons. Temos aqui dois livros do Paolo Prodi, Uma História da Justiça. É um livro que vai tratar algumas etapas da
da justiça, como ele foi desenvolvendo ao longo da história, e é muito bom nós termos esse conhecimento. E o segundo livro é da professora Silvia Alves, Justiça e Direito, Textos da História do Pensamento Jurídico, e que vai fazer várias citações de vários textos de pensadores diferentes, campos filosóficos de direito, sobre a questão da justiça. Então, para vocês que viram o vídeo até aqui, por favor, inscrever-se no canal, para que a gente alcance o maior número de pessoas e que recebam as notificações quando eu publico um vídeo novo a cada quarta-feira. Por isso, muito obrigado e até a próxima.